Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Dorinha. Hoje nós estamos aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar como devemos cuidar de um paciente que esteja com Covid-19 na nossa casa, né? Então, por favor, veja o vídeo até o fim e se você gostar, dá um joinha, tá bom? Escreva nos comentários e se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Assim você vai ficar sabendo quando tiverem vídeos novos, tá? Então vamos lá. Olha, nós sabemos que o Brasil está vivendo aquela onda da Covid-19 e essa onda devido à cepa Ômicron, né? Pelo que é observado nos outros países, a Ômicron, ela tem o pico, né? Ela faz o pico de infecções em torno de 4 a 5 semanas. Então, o que é esperado é que aqui no Brasil a gente atinja esse pico mais ou menos em meados de fevereiro, né? Como a Ômicron apresenta sintomas bem mais leves, os sintomas são bem mais brandos, ainda bem, nós temos muitos pacientes que estão sendo tratados em casa, que não precisam de internação, que não precisam de médico, né? Bom, e como que nós vamos cuidar desses pacientes em casa para a gente não contaminar o restante da família? Que isso é importante, né, gente? Então vamos lá. Olha, primeiro, o paciente infectado, ele não deve compartilhar a cama, não deve compartilhar o sofá, não deve compartilhar a cadeira com ninguém. Esse paciente, ele precisa ficar isolado, né? O melhor é, se for possível, destinar para esse paciente um quarto com um banheiro. Claro, é o melhor dos mundos. Ele fica isolado, tem um quarto só para ele, tem um banheiro só para ele e essa seria a melhor solução. Às vezes isso não é possível, né, gente? Às vezes a casa tem só um quarto. Nesse caso, o melhor é deixar o paciente infectado neste quarto. E os outros membros da família, então, utilizarem um outro cômodo da casa, né? Assim ele fica lá isolado. Esse quarto é importante que fique com a janela aberta e que esse quarto fique com a porta fechada. Então é necessário que mantenha a ventilação e é importante também a entrada do sol, né? Outra coisa também é o seguinte, então o paciente, ele ficando isolado no quarto, ele toma as refeições no quarto. A pessoa que for levar essa refeição no quarto para o paciente, ela deve ir usando máscara. O paciente também deve permanecer de máscara. E não pode ter uma proximidade com o paciente. Então é importante que seja mantida um distanciamento de pelo menos 1,5 metro, que é o distanciamento que é recomendado nesses casos, né? Ambos de máscara e 1,5 metro de distanciamento. A louça que é utilizada por esse paciente, ela deve ser lavada com água e sabão e em seguida deve ser seca. Se possível, é importante que mantenha uma louça separada para esse paciente, né? Então, por exemplo, que tenha lá um prato, um copo, uma xícara e os talheres para esse paciente. Aí fica sendo uso só dele, fica separado. A pessoa que for responsável por lavar as louças, é interessante que essa pessoa utilize luvas também. Mais uma coisa importante, esse paciente, ele não deve compartilhar com as demais pessoas o uso de toalhas de banho, toalhas de rosto e também, gente, aqueles objetos que ficam no banheiro e que geralmente são de uso comum, né? Como sabonete, pasta de dente, então deve ser de uso só desse paciente.
Se esse paciente, então, utiliza o mesmo banheiro que as demais pessoas, ele deve ficar responsável por higienizar o banheiro, né? Então, ele deve utilizar nas superfícies do banheiro álcool 70. Além do mais, deve ser destinado para esse paciente, dentro do seu quarto, um cesto de lixo. Um cesto de lixo que tenha um plástico no seu interior. Assim, quando for retirar esse lixo, esse saco plástico deve ser amarrado e aí, então, pode ser levado para junto do lixo dos demais habitantes da casa, né? A roupa de cama do paciente também deve ser trocada pelo próprio paciente. Então, ele deve ficar responsável por trocar sua roupa de cama, colocar essa roupa de cama dentro de um saco plástico, fechar esse saco plástico e aí então essa roupa de cama pode ir para a lavanderia ou pode ir para o tanque, né? E também esse paciente ele fica responsável por fazer a desinfecção dentro do seu quarto. Por exemplo, a desinfecção de superfície, a desinfecção da maçaneta da porta, utilizando sempre o álcool 70, que é o que é recomendado, né? Mas aí, gente, pode ter uma outra situação. E aqueles domicílios que só tem um cômodo, né? Que todas as pessoas moram no mesmo cômodo. Veja bem, é praticamente impossível mais de uma pessoa dentro do mesmo cômodo, sendo que uma dessas pessoas está com uma doença infecciosa, como é o caso da Covid-19, e as demais pessoas não se infectarem. Então, nesses casos em que existe um único cômodo, a melhor recomendação é que o paciente fique nesse cômodo e os demais membros da família se hospedem ou na casa de parentes ou na casa de amigos, até que essa quarentena passe, até que o paciente melhore e que não tenha mais o risco de contaminação, né? Principalmente as pessoas que são grupo de risco, como, por exemplo, os idosos, as pessoas que têm comorbidades e etc, né? Bom, e aí vocês podem falar assim, mas se a doença é mais branda, será que não era melhor a gente já pegar de uma vez e ficar livre, né? Não, gente, vejam bem. A doença é branda, mas ainda assim existem casos graves. E como é que eu vou saber se o meu caso vai ser grave? Como é que você vai saber se o seu caso vai ser grave? Não é verdade? Então, o melhor, gente, é se prevenir. O melhor é estar vacinado e não ficar perto do paciente que está contaminado. Então, é necessário que haja esse distanciamento social até que passe o período de infecção, né? Bom, e que cuidados que se deve ter com esse paciente da Covid-19, mesmo o paciente com sintomas brandos ou que não tenha sintomas, né? Olha, se tiver febre e dor, os medicamentos que são recomendados é o paracetamol e o ibuprofeno. São os dois únicos medicamentos recomendados. E fora isso, o paciente deve manter repouso, tomar bastante água, tomar bastante líquido e se alimentar bem, que é a maneira de colocar o seu organismo com capacidade de defendê-lo mais rapidamente contra essa virose. Tá bom, gente? Então é assim que se faz, tá? Muito obrigada pela sua atenção. Eu espero que você tenha gostado, espero ter sido útil. Qualquer coisa, não esqueça de escrever para mim aqui nos comentários. Eu terei um prazer muito grande em te responder, tá bom? Então, até o próximo vídeo, gente. Tchau!